Nessa edição do PB Desporto, direto aqui das ruas de Gandra, região do Porto Norte de Portugal, iremos destacar vários assuntos no Brasil, aqui em Portugal, na Europa como um todo. Na opinião do PB Desporto, Antônio Manuel Góes irá abordar esse Flamengo de 2023, sob o comando do técnico português Vitor Pereira, ex-Corinthians na última temporada. Um Flamengo que vem sendo apontado cada vez mais por toda a mídia como grande favorito para brigar por todos os títulos, que irá disputar 7 competições nesse ano de 2023. Também na opinião do PB Desporto, Antônio Manuel Góes irá falar sobre mais uma especulação, dessa vez envolvendo o técnico do espanhol, o técnico espanhol, Luis Enrique, ex-seleção da Espanha, apontado pela mídia da Espanha como um possível nome para vir comandar a seleção brasileira. E é claro, notícias aqui da Europa, do campeonato português. O João Félix, recentemente contratado, empréstimo de 6 meses ao Chelsea, estreou com derrota e expulsão no começo do segundo tempo. Isso e muito mais, fiquem ligados após a nossa vinheta. Iniciando essa edição do PB Desporto, dia 13 de janeiro de 2023. Como eu disse no início dessa edição, iremos abordar notícias aqui do Brasil, aliás, aí do Brasil, aqui de Portugal, da Europa, como um todo, negociações de jogadores do clube brasileiro, de clubes brasileiros com o futebol aqui da Europa. Mas agora eu quero ir para o Brasil, Rio de Janeiro, bairro da Tijuca, Antônio Manuel Góes. Primeiro assunto da nossa opinião do PB Desporto. Justamente esse Flamengo, para lá de badalado, desde 2019, Flamengo aí fazendo grandes times, o Jesus chegou, teve grandes conquistas. Enfim, agora 2023, o Gerson voltando, fez parte daquele grande time do Flamengo também. Flamengo negociando, daqui a pouco vai dar mais detalhes do João Gomes, um dos jogadores principais da equipe, volante. Mas contratando o goleiro Rossi, também argentino, que vai brigar com o Santos pela vaga de titular do Rubro Negro Carioca. Eu quero lhe ouvir, Antônio Manuel Góes, a sua opinião. Flamengo é de fato, apesar de termos Palmeiras, Atlético, Internacional, Fluminense e outros clubes mais, montando bons elencos, é o maior favorito para brigar pelas conquistas nesse ano? Antônio Júnior, a rigor, não gosto de fazer previsões em torno de temporadas de futebol que se iniciam. Claro que há aqueles clubes que geralmente saem à frente por sua organização, por melhor equipe, por melhores treinadores contratados. O Flamengo, a partir de 2019, ele passou a ser candidatíssimo a todas as competições que disputa. Mas a coisa não fica por aí. Os outros cresceram também. Os demais concorrentes do futebol brasileiro, Palmeiras à frente. Se o Flamengo tem 2 Libertadores, o Palmeiras também tem. Cresceram aí Internacional, Fluminense, o próprio Corinthians, o Atlético Mineiro, que não foi bem o ano passado, mas está se recompondo para esta temporada. Enfim, o Flamengo sempre está à frente. A imprensa toda incensa, tem o melhor elenco, até acredito que tenha, sim. Agora, o trabalho de Vitor Pereira ainda é uma incógnita, apesar de seu desempenho fazendo do limão uma limonada com a equipe mediana do Corinthians de São Paulo. Mas, enfim, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores, enfim, são competições que mostrarão ou não aquilo que se espera do Flamengo, dirigido agora pelo Vitor Pereira, Antônio Júnior. Antônio Manuel Góes, eu também considero o Flamengo o grande favorito. Agora, é claro, você tem grandes equipes se reforçando,
além do Palmeiras, temos aí o Atlético Mineiro, o Fluminense contratando jogadores, montando um bom elenco, tem um ótimo técnico, é o Diniz. Palmeiras, é claro, né, que vem sendo o grande rival do Flamengo nesses últimos anos, também com uma equipe muito forte. Enfim, teremos campeonato internacional, teremos um campeonato, um ano, né, melhor dizendo, num nível ainda mais forte. Agora, o Flamengo, não há como negar, tem o melhor elenco, né, tem o melhor plantel, como se diz cá em Portugal, e é um dos favoritos a brigar pelos campeonatos, né, pelas competições que teremos. Agora falando, antes de passar para o segundo assunto, aí para você no Rio de Janeiro, Antônio Manuel Góes, o assunto do dia foi a estreia do João Félix, o português revelação aí, uma das maiores revelações dos últimos anos do futebol português, né? Foi negociado, surgiu no Benfica, foi negociado depois com o Atlético de Madrid e agora, né, sendo emprestado até o meio do ano, final dessa temporada 2022-2023 ao Chelsea. E 30 horas após o anúncio dessa negociação, estreou contra o Fulham. Estava jogando até bem, conseguindo fazer algumas jogadas, mas foi expulso aos 58 minutos, 13 da segunda etapa, na derrota do Chelsea para a equipe do Fulham, a equipe do Willian. O Willian que marcou inclusive um gol, né? Ex-jogador do Chelsea marcando aí na sua ex-equipe, e o Fulham venceu por 2-1, o João Félix, uma estreia nada favorável, sendo expulso e a sua equipe perdendo. Mas aí, Antônio Manuel Góes, a sua opinião, outro assunto com relação a mais uma especulação para nome de um técnico, né, a vir dirigir a seleção brasileira. Qual a sua opinião sobre agora o nome do Luiz Henrique, espanhol, que dirigiu a Espanha, esteve inclusive com a seleção espanhola no último Mundial, na última Copa do Mundo do Catar? É mais uma especulação, não é, Júlio? A CBF tentando correr contra o tempo para dar uma resposta ao fracasso da seleção brasileira, fracasso, bom que se diga, através do seu comando técnico, porque nós temos uma excepcional geração de jogadores que atuam aí no futebol europeu, outros que atuam aqui no Brasil, mas a maioria atua nos principais centros do futebol da Europa, e há uma necessidade, claro, de uma resposta. Só que a CBF, dirigida pelo senhor Edinaldo Rodrigues, é um puxadinho da antiga CBF de Ricardo Teixeira, de José Maria Marins, Marco Paulo Del Nero. Enfim, encontrar um treinador no Brasil, aqui no Brasil, só vejo o nome. Seria Fernando Diniz. Mas, em função dessa, digamos, onda de que é pertinente, os nossos treinadores no Brasil não estão à altura da evolução do futebol e do nível técnico e tático em que atuam os jogadores da seleção no futebol europeu, então vai-se buscar um treinador. E já se especulou aí, Guardiola, Ancelotti, Mourinho, Zidane. Agora, o nome da vez, porque ele está disponível, sem dúvida, é o treinador Luiz Henrique, ex-treinador da seleção da Espanha, ex-treinador do Barcelona, tem experiência de seleção, lidou com todos os problemas que o encaminhamento de treinamentos, preparação de uma seleção tem, e realmente ele conhece. Só que ele conhece a realidade do futebol da Espanha. E é complicado, porque é totalmente diferente. Totalmente, nós sabemos disso. Principalmente porque no Brasil não se aceita ser nem vice, tem que vencer. Já é um problema gravíssimo, com que se depararia de saída um treinador, ou o Luiz Henrique, outro qualquer. Acho que é especulação. Não aposto no sucesso, pode até acontecer, mas não aposto no sucesso dessa, entre aspas, empreitada da CBF em cima do Luiz Henrique. Competente, foi um meio-campista do Barcelona,
ele é treinador do próprio Barcelona, ele é de Gijón, nas Astúrias, onde teve a sua primeira experiência como treinador. Mas, enfim, repito, é uma especulação para dar uma satisfação à torcida. E sabe que a torcida, a essa altura, já esqueceu seleção. Essa é a realidade. Só quando começarem, daqui a 4 anos, sim, tem que começar a preparar agora. E a CBF está procurando ainda justificar aquilo que não foi feito pelo Tite, com a sua incompetência diante do elenco excepcional que teve às mãos. Antônio Manuel Góes, eu também considero que o Brasil, né, que o grande culpado, né, desse desempenho do Brasil ter sido abaixo também no Mundial recente, né, de 2022 no Catar, foi o senhor Tite. O Tite tem competência, ninguém discute, agora é um técnico retranqueiro, é um técnico mais do mesmo, né? Para clube tudo bem, mas para a seleção brasileira, né, não dá, né, gente? Seleção é o máximo, você tem jogadores brasileiros, né, uma geração fantástica e um técnico que não explora o melhor, o máximo desses talentos que o Brasil possui. E agora vamos ver aí, né, se não passa de especulação o nome do Luiz Henrique ou se realmente tem algo de verdade nessa notícia publicada pela mídia espanhola. Antônio Manuel Góes, na opinião do PB Desporto, direto do Rio de Janeiro, aqui em Gandra, né, aquele frio, né, o frio vem realmente aumentando aqui em Portugal, sobretudo na região norte. E a gente fala agora do Campeonato Português. Daqui a pouquinho tem notícias envolvendo negociações no mercado brasileiro para encerrar a nossa edição. Mas nesse final de semana, mais uma rodada do Português. A equipe do Portimonense, no momento que a gente grava esse programa, o jogo ainda iria se realizar. O Portimonense recebendo o Santa Clara. Teremos no sábado o Vizela contra o Marítimo, Rio Ave, Paços de Ferreira, Braga e Boa Vista. Já no domingo, o Chaves recebendo o Arouca, Benfica fazendo o clássico, o derby com o Sport, jogando na Luz, o seu estádio. Futebol Clube do Porto recebendo o Famalicão. Na segunda-feira, os 2 jogos que encerram essa rodada, Estoril Praia recebendo o Casa Pia, Gil Vicente contra o Vitória de Guimarães. Nossa Antena Arcanjo também disponibilizando para vocês a classificação do campeonato. Primeiro colocado, Benfica, 40 pontos. Segundo, Braga, com 34. O terceiro é o Porto, com 33. Em quarto, Sport, com 28. Já bem distante aí do Benfica, que é o líder. E em quinto lugar, se mantendo ali já há muito tempo, né, entre os primeiros colocados. Uma bela campanha. A Casa Pia, com 27 pontos. Lá embaixo, os últimos colocados, 16º, Gil Vicente com 12 pontos, estaria brigando e disputar um play-off, né, com a equipe campeã, aliás, com a equipe da segunda divisão. Em 17º, o Marítimo com 10 pontos, em 18º, o Paços de Ferreira com apenas 3 pontos na competição. Depois da nossa vinheta, tem as últimas informações falando do mercado da bola no Brasil. Jogadores importantes de 2 grandes clubes vindo jogar aqui no futebol da Europa. E vamos falar agora, para fechar essa edição do PB Desporto, das negociações no futebol brasileiro, né? O Palmeiras já bem adiantado para negociar, confirmar, né, a negociação do volante Danilo com a equipe do Nottingham Forest do futebol inglês. A equipe que já tem, né, um palmeirense, o Gustavo Scarpa, que foi negociado no final do ano passado. O jogador já está a atuar pelo Nottingham Forest, já fez a sua estreia. E agora o Danilo, né, por uma fábula, né, valor de 20 milhões de euros, algo em torno de 110 milhões de reais, uma das maiores negociações aí dos últimos anos no futebol brasileiro para o futebol aqui da Europa. Danilo, mais um jogador a deixar o Palmeiras, já que o Endrick, a maior joia do Palmeiras nos últimos anos, foi negociado também por uma fábula com a equipe do Real Madrid, só que o Endrick, por ter 16 anos, vai ficar até a metade, né, de 2024, ainda defendendo as cores do Palmeiras. E o Flamengo
confirmando também a negociação do seu meio-campista, o João Gomes, volante, João Gomes, uma das revelações do clube nos últimos anos, jogador que vai atuar também numa equipe inglesa, no Wolves, o Wolverhampton, também uma negociação muito alta, 17 milhões de euros, algo em torno de 94 milhões de reais. Ou seja, as duas negociações aí das últimas horas sendo confirmadas. Palmeiras, o Danilo, apenas alguns detalhes, mas também já praticamente certo. O João Gomes do Flamengo indo agora também para o futebol inglês. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos, um grande abraço e até a próxima!